O Apocalipse de Zacarias. Este é o tema da nossa série de exposições no livro de Zacarias. E textos como o que nós acabamos de ler agora, faz o tema que nós demos a esta série ser algo muito facilmente percebido no texto. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos claramente uma visão do futuro. Como nós já dissemos outras vezes, sobretudo quando nós iniciamos esta série, nós falamos que o livro de Zacarias é dividido em duas grandes partes. A primeira delas compreende capítulos 1 e capítulo 8, e a segunda, capítulos 9 e capítulo 14. Então, nesse sentido, com o término da nossa exposição anterior, nós concluímos a primeira metade da segunda parte. Isso significa dizer 2/3 dos temas do livro do profeta Zacarias. Ao comentar esse texto, Warren Wiersbe, ele diz que ao estudar estes 3 últimos capítulos do livro de Zacarias, nós somos transportados para o tempo do fim. A propósito, eu quero já anunciar aos irmãos que ao terminarmos o Apocalipse de Zacarias, nós daremos início a uma série de exposições intitulada O Tempo do Fim, que será uma série expositiva no Apocalipse de João. Então, se você tem interesse por escatologia, numa perspectiva reformada, eu quero encorajar você para que esteja nos próximos encontros, assim que nós terminarmos as exposições de Zacarias, nós trataremos do tempo do fim, uma exposição do livro de Apocalipse. Então, segundo Wiersbe, quando nós olhamos para sobretudo, para estes últimos 3 capítulos de Zacarias, nós somos transportados para o tempo do fim. E pensando em tempo do fim, é importante nós fazermos alguns destaques nesse texto. É importante observar que existe uma repetição de uma expressão que nos dá condições de perceber o que o Wiersbe está querendo dizer. Por exemplo, a repetição das palavras naquele dia. Apenas aqui, nessa parte, vai acontecer, nos últimos 3 capítulos, vai acontecer 17 vezes. Aquele dia, nesse contexto, é o mesmo que dizer o dia do Senhor, ou o dia da ira do Senhor. Aquele dia que foi já anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, por exemplo, por Joel, por Sofonias, Joel capítulo 3, Sofonias capítulo 1, exatamente aquele dia que foi anunciado por Jesus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, assim como aquilo que João escreveu por ocasião da revelação que recebeu na ilha de Patmos, que é o livro de Apocalipse de João, que será, como já anunciei, objeto das nossas exposições futuramente. No entanto, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que a expressão o dia do Senhor, quase que em sua totalidade, refere-se à segunda vinda de Jesus. E, portanto, a expressão naquele dia, nesse contexto aqui, não é tão marcada como tendo essa interpretação. Não diz respeito a uma data específica no calendário, mas às muitas visitações de Deus com poder ao longo da história, trazendo santidade e graça. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós percebemos que esta expressão aqui, repetida muitas vezes naquele dia, diz respeito de maneira mais ampla às intervenções de Deus ao longo da história. Às vezes que Deus interveio na história do seu povo com poder, santidade e graça. Então, o texto que nós vamos expor, esta última metade da última grande parte do livro de Zacarias, trata justamente desta vitória esmagadora de Deus sobre os inimigos do seu povo. Mas trata de uma vitória especial, de uma vitória sem precedentes. Esse acontecimento, então, ele não se encaixa em nenhum dos eventos do passado. Por mais
dramáticas que tenham sido as muitas investidas dos inimigos do povo de Deus contra Jerusalém, o evento que está sendo descrito aqui por Zacarias é sem precedentes, ou seja, não aconteceu ao longo da história de Jerusalém. Nesse sentido, quando olhamos para esse texto, nós percebemos tratar-se de uma profecia com cumprimento futuro. Várias vezes, quando nós tratamos de livros proféticos, eu sempre busco deixar claro para os irmãos a aplicação dessas profecias para que a gente consiga enxergá-las no tempo e no espaço. Muitas profecias, inclusive algumas aqui do livro do profeta Zacarias, tiveram duplo cumprimento. Elas aconteceram no momento específico da história de Israel no Antigo Testamento, mas também apontava para um cumprimento futuro na história do povo de Deus. Esta é diferente, porque ela não tem precedentes na história de Jerusalém. Esse dia do Senhor, esse dia da vingança do Senhor, é algo específico, que aponta para o futuro. E nesse sentido, Richard Phillips, ao comentar esse texto, ele vai propor a análise dos capítulos 12 e capítulo 13 do livro de Zacarias como sendo um todo indivisível. Ou seja, para que seja possível compreender capítulo 12, é necessário que consideremos o capítulo 12 para lermos e expormos o capítulo 13. Ou, o capítulo 13 é melhor e mais profundamente compreendido quando consideramos o capítulo 12 como pano de fundo. Então, a proposta de Phillips é a seguinte: Deus emprega o livramento do seu povo de maneira muito grande, confundindo as nações. É o que versos 1 a verso 4 vai tratar do capítulo 12. Na sequência, versos 5 a 9, Deus vai livrar o seu povo por meio de um poder extraordinário, não humano, portanto divino. Na sequência, como consequência do ataque dos inimigos e do livramento de Deus, capítulo 13, versos 1 a 6, vai apresentar a reação do povo a estes eventos, que é um arrependimento, um grande avivamento, uma mudança do coração que vai acontecer na história do povo de Deus. Então, a mensagem central destes capítulos é que Deus vai tornar eficaz o evangelho que Ele mesmo ofereceu. Isso significa dizer que Deus vai promover verdadeiro arrependimento no coração do seu povo que outrora o rejeitou, como resultado de uma ação inimiga e do juízo de Deus contra esta ação inimiga. Deus preservará, animará, reunirá, purificará a igreja, a qual Ele mesmo ordenou salvar. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos uma intervenção de Deus ao longo da história, pondo fim na opressão, fazendo juízo às nações opressoras, àqueles que não creram, que rejeitaram, que maltrataram o povo de Deus, fazendo com que esta ação inimiga contra o povo de Deus produza arrependimento no coração desse povo. Ou seja, Deus vai cumprir aquilo que Ele disse que faria: salvar aqueles pelos quais Ele entregou o seu Filho. Então, nessa perspectiva, eu quero convidar os irmãos para que nós olhemos esta primeira parte do capítulo 12 como sendo justamente este cerco de Jerusalém e a vitória que o profeta Zacarias anuncia que virá da parte de Deus. Então, versos 1 a 9 fala justamente de um dia terrível na história de Jerusalém. O sítio de Jerusalém, ameaça de todos os lados, inimigos invencíveis, mas que nesse contexto de ataque opressor, Deus virá com poder, que só Deus tem, livrará o seu povo. Na semana que vem, se assim Deus nos permitir, nós veremos a reação do povo a este livramento de Deus. Então, a vitória de Deus sobre os inimigos. Nesse texto,
Zacarias está trazendo uma sentença muito pesada. Deus vai punir de maneira severa os inimigos do povo de Deus por causa da maldade que eles afligiram o povo de Deus. Aqui não se trata necessariamente do juízo de Deus para com seu povo. É verdade que em outros momentos, inclusive no livro de Zacarias, nós percebemos Deus levantando os inimigos como a vara da disciplina para ensinar o seu povo. Então, por vezes, ao longo da história, de maneira pedagógica, é assim que Deus faz. Deus chama o seu povo ao arrependimento, Deus se utiliza dos meios, das autoridades, por fim dos profetas. Nas últimas exposições nós vimos que que o texto de Zacarias aponta para Jesus, e de maneira que Jesus vai alertar Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, vocês rejeitaram os profetas, perseguiram e mataram os profetas. O próprio profeta Zacarias foi morto no templo, entre o pátio e o altar, por causa desta perseguição aos profetas de Deus. Então, de maneira pedagógica, Deus, ele se valeu de inimigos do povo de Deus como disciplinar o seu próprio povo, chamando-os ao arrependimento. O que não é o que está acontecendo aqui. O juízo é que Jerusalém vai sofrer não é um juízo de Deus para com o seu povo, mas é um juízo de Deus para com os inimigos de Jerusalém. Eu sei que parece estranho, porque em última instância Jerusalém vai sofrer. Mas é interessante perceber, e nós veremos isso ao longo da profecia, que este sofrimento aqui é necessário para produzir no coração do povo o arrependimento, que é o meio pelo qual Deus vai salvar esse mesmo povo. Então aqui os inimigos vão se levantar contra Jerusalém e Deus vai se levantar contra estes inimigos. Então o juízo contra Jerusalém aqui é o juízo contra os inimigos que vão buscar sitiar Jerusalém. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus vai intervir na história do seu povo. Corroborando com esse pensamento, Richard Phillips esclarece assim: este oráculo, aqui esta profecia, esta revelação, é uma sentença contra Israel, não porque Deus provocará aflição sobre a nação, mas por causa das circunstâncias pelas quais o povo precisa passar para ser liberto. Então, esta ameaça é necessária dentro do plano salvífico de Deus, para que no final, após a intervenção salvadora, o povo responda com arrependimento e fé. Então, nessa passagem, ainda continuando, abrindo aspas para Phillips, a cidade de Deus é submetida a um feroz ataque e cerco, apesar de ser liberta. É uma aflição que ela precisa suportar. Então, o povo de Deus precisa, dentro dos planos de Deus, passar por esse momento difícil. E por que não me antecipar aqui? Passar por momentos de grande tribulação, para que ao final deste processo, Deus venha com grande poder e glória, fazendo juízo para com os inimigos do povo de Deus. Porque afinal de contas, os inimigos do povo de Deus, por causa de Deus, são em última instância inimigos de Deus. Silogismo, raciocínio lógico. Então, este momento de tribulação, de luta, de cerco, de opressão, de grande tribulação, é necessário para que Deus intervenha na história, mude a sorte do seu povo, produzindo um grande despertamento no meio do seu povo. Então, Phillips ainda continua. Existe uma pergunta que precisa ser feita aqui. E Phillips então conjectura. Quem é o povo que vai ser salvo aqui? Irmãos, a quem Zacarias está se referindo quando está profetizando a respeito do cerco e do livramento de Deus?
Essa é uma pergunta interessante, possível e passível de ser feita. Então, eu quero explicar isso para os irmãos, trazendo à lume duas vertentes teológicas que buscam interpretar esse texto. A primeira delas vai ser uma visão sionista, por assim dizer, onde aqueles que a defendem vão dizer que Zacarias está se referindo ao Israel étnico, à nação de Israel. E, portanto, ele está falando de um ataque futuro que Israel, e aqui de maneira literal, que Israel vai sofrer, que virá contra Jerusalém, e que depois desse ataque vai vir um grande livramento de Deus, e que como consequência desse livramento de Deus, haverá um grande despertamento. Haverá aqui um manifestar da glória de Deus, e o Israel étnico vai experimentar uma conversão em massa. Então, nós temos uma primeira visão, e eu tenho chamado aqui, como a maioria dos teólogos chama, de uma visão mais sionista, onde aqui Jerusalém aponta para o Israel étnico, para os judeus, e existe uma segunda corrente teológica, majoritariamente defendida por reformados, mas nem todos os reformados, eles vão defender esta posição como sendo a única possibilidade, e daqui a pouco eu explico. Então, a segunda visão vai advogar que esse texto, na verdade, se refere à igreja e não ao Israel étnico. Haja vista a igreja ser, num contexto neotestamentário, o povo de Deus, que é justamente aqueles a quem Deus escolheu, que é objeto da graça de Deus. Então, a ideia é que o verdadeiro Israel de Deus no Novo Testamento, e que sobre quem recai o cumprimento desta profecia futura. Nesse sentido, segundo esta corrente teológica, as reivindicações feitas para o futuro de Jerusalém, elas têm o seu cumprimento final na verdadeira Sião de Deus, a saber, a igreja de Deus. Então, para a visão reformada de profecias como esta profecia está se referindo única e exclusivamente à igreja, que é o povo de Deus. Nesse sentido, toda a passagem fala a respeito do cuidado soberano de Deus para com o seu povo. E nesse sentido, considerando esta perspectiva escatológica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e ao longo dos séculos, Deus, ele fez promessas no Antigo Testamento, muitas delas referiam-se num primeiro cumprimento ao Israel étnico, mas apontava para um Israel de Deus, que seria formado por pessoas de toda língua, povo, nação, que seria a igreja de Jesus. E aí, você pode chegar à seguinte indagação. Ok, pastor, são duas possibilidades. Qual delas é a mais bíblica? Qual delas é a correta? Em qual delas eu posso depositar a minha confiança teológica? Bom, irmãos, existem bons teólogos que defendem de maneira articulada, concisa e racional ambas as linhas teológicas. Eu preciso dizer que os sionistas, eles são a maior parte, e portanto a visão de que Israel é hoje, nesse contexto, o relógio de Deus, e que necessariamente tudo que acontece com Israel tem a ver com o cumprimento destas profecias, é uma vertente teológica. Assim como existe a vertente majoritariamente defendida por reformados, dos quais nós fazemos parte do espectro teológico, que afirma que a igreja é o Israel de Deus. Mas sabe, irmãos, existem também aqueles reformados que reconhecem que de fato a igreja é o Israel de Deus. Mas isso não precisa necessariamente ter como implicação única e exclusiva que textos como esse não possam, e aqui em potencial, referir-se a algo de maneira específica que Deus vai trabalhar com Israel, por amor dos patriarcas.
E por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, na visão reformada que temos, é esta a interpretação que daremos a Romanos capítulo 11, quando o apóstolo Paulo vai justamente tratar de algo específico que Deus parece ter reservado por amor dos patriarcas, capítulo 11, verso 26, por amor dos patriarcas, para acontecer no tempo do fim, para Israel. Mas nós também podemos, de maneira muito clara, defender a ideia de que, bíblica e teologicamente, a igreja de Jesus é objeto destas profecias, porque é povo de Deus. E o que eu penso a respeito disso? Eu penso que profecias como essa podem ser entendidas ou aplicar-se tanto a uma linha quanto a outra linha. Eu confesso aos irmãos que durante muito tempo da minha jornada teológica, eu sempre fui muito metódico em defender posições como essa, exatamente como ela foi estruturada dentro do espectro da teologia reformada. Apenas igreja, somente a igreja. E eu confesso aos irmãos que quanto mais eu estudei a respeito, mais eu pude perceber que a gente precisa estudar mais. E um livro que me ajudou a refletir, a entender a necessidade de pensar de maneira mais profunda e piedosa a respeito disso, foi um livro publicado pelo Franklin Ferreira, Por Amor de Sião, que trata, entre outras coisas, do lugar de Israel na história da redenção. Então, na minha posição pessoal, eu penso que esta profecia, pode se aplicar tanto a um como a outro. Porque, no final das contas, não haverão implicações teológicas muito profundas, nem para uma e nem para outra. Profecias como essa, eu preciso dizer. Quando nós estivermos, por exemplo, estudando o livro de Apocalipse, de João, os irmãos perceberão como muitas vezes, e eu já estou caminhando bastante no livro de Apocalipse, preparando essas exposições, eu tenho tido cuidado para apresentar as vertentes teológicas mais conhecidas e eventualmente algumas pouco conhecidas, para que os irmãos consigam comparar as afirmações e as implicações, para que então eu possa apresentar qual é aquela que se encaixa dentro do nosso arcabouço teológico, oferecendo assim aos irmãos a capacidade de vocês pensarem por vocês mesmos e fazerem e chegarem às suas próprias conclusões. Então, eu penso que nesse caso, tanto uma como outra, e esse é, por exemplo, uma ideia defendida por Hernandes Dias Lopes, por exemplo, para citar alguém conhecido dos irmãos, além de outros teólogos que eu tenho usado também como base e fonte de consulta. Alguns pontos importantes desse texto, e eu gostaria de destacá-los aos irmãos. 3, na verdade. O primeiro deles, o poder de Deus e a supremacia de Deus na obra da criação. É muito interessante como Zacarias tem uma mensagem extremamente profunda de juízo severo de Deus, e antes de proferir palavras tão duras, ele vai apontar para quem é o dono dessa mensagem. Esta é, irmãos, uma característica marcante de livros proféticos: sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. Que Senhor? Obviamente o termo Senhor aqui já apontava para o Senhor Criador, o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do ser humano dentro dele. O Senhor que está falando aqui é o Senhor que criou todas as coisas. É o Deus que chamou à existência aquilo que existe. Um Deus que não apenas cria do nada, mas que também sustenta a obra da criação. E perceba como nós conseguimos perceber traços doutrinários apenas nesse primeiro verso. Um Deus que cria e um Deus que intervém.
um Deus que traz à vida tudo que existe e um Deus que conduz a sua criação segundo os seus santos decretos. Deus que criou é um Deus que agora está, mais uma vez, intervindo na história. Doutrina da criação, doutrina da providência. Esse poder criador de Deus revelado nesse texto, ele é apontado por 3 expressões muito específicas. E por que isso é importante, irmãos? Porque Zacarias vai falar de um juízo final, de algo definitivo, que aponta para uma intervenção sobrenatural, que precisa ou necessita de um poder extremamente grande. E para justificar aquele que vai fazer esta intervenção, ele vai apontar para o poder de Deus. Em primeiro lugar, ele vai dizer, estendeu o céu. Obviamente aqui uma referência a Deus, Deus que estendeu o céu. O que Zacarias quer dizer é que este Deus, este Senhor, que vai intervir de maneira profunda contra os inimigos de Jerusalém, a ponto de produzir juízo final sobre eles, arrependimento e salvação para o seu povo, é o mesmo Deus que criou os céus. É o Deus que chamou à existência o firmamento de absolutamente nada. Moisés, quando relata aquilo que Deus fez no princípio do mundo, ele vai se utilizar de um termo hebraico que é aplicado apenas à obra criacional de Deus, que é o termo bará. Bará, em hebraico, criar. Este termo é empregado apenas com referência a Deus, por uma questão muito específica. Bará diz respeito a criar do nada. Isso significa dizer que Deus não transformou matéria pré-existente. Deus não aperfeiçoou aquilo que existia. Deus, com um poder incompreensível nas nossas mentes, pelo poder da sua palavra, João 1:1, trouxe à existência aquilo que antes não existia. De maneira extremamente poderosa, Deus trouxe do nada o céu e o firmamento. E ele apresenta uma segunda característica do poder de Deus. Ele continua, o Deus que estendeu o céu também fundou a terra. E é muito interessante como aqui em Zacarias nós temos um ar de completude da criação, ou seja, tudo o que existe, quer seja nos céus e na terra, foi criado por esse Deus do nada. E isso é importante, irmãos, porque isso vai jogar por terra quaisquer outras teorias, filosofias ou pensamentos a respeito da criação. Zacarias está dizendo que o Deus que intervém aqui na história do seu povo é um Deus tão poderoso que com o poder da sua palavra criou os céus e a terra. E na sequência, completando a obra da criação, Zacarias vai dizer, criou os céus e a terra e criou o espírito do homem. É muito interessante que não é apenas da criação, do céu ou da terra, mas também da formação do homem, a sua imagem e semelhança. A criação é, por assim dizer, uma evidência extremamente eloquente da criação e do poder criador de um Deus que é soberano. Irmãos, quando a gente olha, por exemplo, para Salmo 19, nós lemos Davi escrevendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Quando nós caminhamos para o Novo Testamento e olhamos para aquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versos 19, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles aqui os homens, entre eles, porque Deus lhes manifestou, Deus se revelou, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Então, quando nós olhamos para esse texto,
nós percebemos de maneira muito clara como, em primeiro lugar, Zacarias aponta para o poder de Deus intervindo na história do seu povo, justificando a capacidade de Deus para intervir num contexto tão difícil como esse, porque Deus é poderoso. Deus criou todas as coisas. Em segundo lugar, o poder de Deus demonstrado na vitória sobre os inimigos. Então, Zacarias começa apontando para o poder de Deus. E depois ele vai falar de um momento de sítio, de um momento de dificuldade que se abaterá sobre o povo de Deus. E o povo sofrerá. E o povo passará por aflições, por tribulação, por dores, por grande tribulação. E é interessante perceber que o poder de Deus será manifesto pela vitória do seu povo. Quando nós olhamos para o contexto de Zacarias, nós percebemos que Jerusalém é alguém, por assim dizer, o povo de Deus, sofrido, minoritário, que sofre a opressão dos seus inimigos majoritariamente mais fortes. E Deus vai revelar o seu poder, fazendo com que os mais fracos sagrem-se vitoriosos nesta batalha final. Os inimigos do povo de Deus são inimigos do próprio Deus. No capítulo 2 de Zacarias, Zacarias vai referir-se ao povo de Deus como sendo a menina dos olhos de Deus. Isso aponta para o zelo que Deus tem para com o seu povo. Quando os povos ao redor de Jerusalém cercarem a cidade do grande rei, o Senhor virá do seu santo trono e mudará a sorte do seu povo. Quando comenta esse texto, Fílipos diz que quando o mundo avançar para destruir a igreja, em vez de a igreja ser destruída, seus inimigos é que serão arruinados. Nos versos seguintes, ou seja, na sequência deste que nós acabamos de ler, versos 5 a 9, nós podemos aqui destacar alguns pontos interessantes. Depois desta declaração de livramento de Deus. Primeiro deles, lá no verso 12, Deus transforma Jerusalém, o seu povo, como fonte de juízo para os seus inimigos. A Ara diz assim: eis que farei de Jerusalém cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Existe algo simbólico aqui descrito nesse texto que é importante. O cálice, ele é muitas vezes utilizado como um símbolo da representação da ira de Deus. Da ira de Deus. E aqui, quando nós olhamos para essa profecia, Zacarias nos dá conta que Deus vai usar o seu povo como um instrumento que vai revelar a sua ira, a ponto de deixar os inimigos desnorteados, sem rumo. Deus vai usar o seu próprio povo como juízo contra as nações opressoras. Segundo lugar, Deus transforma Jerusalém num instrumento pesado para ferir e esmagar os seus inimigos. Irmãos, quando já faz tempo, deve fazer uns 6 meses já, quando estava estudando esse texto, eu me lembro de ter procurado fontes históricas para compreender a figura que Zacarias está usando aqui. Como assim? Usar uma pedra para esmagar? Porque parece não fazer sentido, não é? Vai usar uma pedra para esmagar? Ocorre que, na antiguidade, hoje a gente tem mecanismos hidráulicos que movem grandes massas com pouquíssimo esforço humano. Mas naquele tempo, grandes massas eram movidas ou por força humana, tração animal, ou a junção de ambas as coisas. Isso significa dizer que ao mover grandes massas, e por grandes massas entendam grandes pedras, por quaisquer que sejam os propósitos, construção, abertura de caminho, ou livramento de alguma coisa, enfim, eram muito comuns acidentes envolvendo o transporte e a remoção de grandes pedras, de sorte que era muito comum um senhor de escravos perder grande parte dos seus servos
quando eles eram utilizados na obra de mover grandes massas, grandes pesos. Porque pense, para mover uma grande pedra é necessário que muitas pessoas a movam. E neste exercício de mover a pedra, muitas pessoas eram esmagadas, mutiladas, eram duramente feridas. Então, esta é a imagem que Zacarias está evocando aqui para dizer que os povos que virão contra Jerusalém serão como estas pessoas que são esmagadas por uma grande pedra. Quando Zacarias vai dizer que Deus vai fazer de Jerusalém uma grande pedra, é que Deus vai usar Jerusalém, vai usar o seu povo como sendo instrumento de Deus para pesar o seu juízo e a sua ira. Aí fica mais fácil entender o que Zacarias está nos comunicando aqui. Deus vai usar o seu próprio povo como instrumento de juízo para estas nações opressoras. Por fim, em terceiro lugar, Deus fortalece o seu povo. É o restante do texto, versos 5 a 9. Quando nós vemos, Deus torna o seu povo, que é fraco, num povo forte. E ao mesmo tempo, Deus vai transformar os inimigos, que são povos fortes, em inimigos fracos. Deus tem, então, duas maneiras de suscitar vitória no meio do seu povo. E várias vezes Deus fez isso. Muitas vezes Deus deu força para o seu povo para vencer os inimigos. Como nos esquecer de Gideão matando aquele exército com uma queixada? Mas como nos esquecer da batalha dos 300, onde depois de eliminar quase todo o exército de 32 mil homens, Deus vai confundir os inimigos, não fazendo os 300 fortes, mas fazendo aquele exército que, segundo a palavra de Deus, era incontável, fraco, tonto, e eles levantaram espadas contra espadas e foram perseguidos e vencidos por um exército de 300 homens. Então, Deus, historicamente, se vale destas duas maneiras. Eles supera os inimigos ao privá-los da sua própria força, do seu poderio bélico, ou Deus faz aquele que antes fora fraco, muito forte e capaz de vencer um inimigo invencível. Meus irmãos, como não nos lembrar da vitória de Davi e Golias? Se houvesse, a gente está vivendo uma controvérsia jurídica na nossa nação a respeito das bets. Se houvesse uma bet naquele tempo ali, na bolsa de apostas, quanto vocês acham que estaria entre Davi e Golias? Que exemplo ruim que eu usei também, né? Mas você já parou para pensar? A vitória de Davi sobre Golias não era apenas algo improvável, era humanamente impossível. Um homem com traquejo de guerra ser vencido por um menino franzino, que até aquela altura, embora outras vezes fortalecido por Deus, vencendo feras no cuidado das ovelhas, era alguém desprovido de capacitação bélica. E ele vence um homem muito grande, muito forte e treinado com uma funda. Isso é Deus fazer o pequeno grande, o fraco forte e o forte fraco. Sabe o que eu me lembrei quando refleti a respeito desse texto? Fica claro aqui que a fonte da força para Judá, que a fonte da força para Jerusalém, que a fonte da força para a igreja, ela vem do Senhor dos exércitos. E eu naturalmente fui lembrado pelo hino que eu amo. A gente tem algumas preferências, não é? E para mim é belíssima a construção de Lutero quando disse: castelo forte é o Senhor. Talvez se eu tivesse que definir uma expressão, uma frase ou um pensamento que melhor definisse o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, fosse essa frase de Lutero: castelo forte é o Senhor. Como nós podemos concluir, e eu quero aqui trazer algumas aplicações
para concluirmos a exposição desta passagem. A primeira delas, no verso 5, nós aprendemos que o povo de Deus, ele é fortalecido pelo próprio Deus. Irmãos, a força da igreja não está no nosso preparo, na nossa resiliência, nas nossas especificidades teológicas, no nosso traquejo, no nosso propenso poder financeiro e econômico. A força do povo de Deus está em Deus. Isso nos faz pensar que esse texto é um convite ao descanso. Esse texto é um convite a nos lembrarmos que o Deus que criou céus e terra e nos formou, Ele é quem nos defende. Que em última instância, a garantia pela preservação do povo de Deus, da igreja de Deus, está na palavra de Deus, quando nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Verso 6, Deus é quem vencerá os inimigos de Deus. Muitas vezes, a causa do nosso desânimo é em percebermos que o nosso inimigo é forte, articulado, poderoso. E muitas vezes nós ficamos desanimados porque percebemos que estamos perdendo a guerra. Mas essa guerra só seria perdida se ela dependesse dos nossos esforços. Essa guerra já foi vencida, irmãos. Deus é quem vai livrar o seu povo, e isso vai acontecer pelo poder de Deus. Então é Deus que vai realizar o juízo, é Deus que vai salvar, já salvou o seu povo. Quarto, verso 8, Deus fortalece o seu povo fraco, dando a esse povo fraco uma força irresistível. Deus não apenas nos criou, Deus nos comprou. Porque nos comprou, Deus nos salvou. Porque nos salvou, Deus nos mantém salvos até o final. Irmãos, a nossa força vem de Deus. A nossa esperança está em Deus. E por mais que venham dias difíceis, e anotem isso aí no caderninho de vocês, viu, Isabela? Virão dias difíceis. Dias de dores. Ah, guardou o caderninho. Dias de tribulação. Dias de grande tribulação. Eu estou dando um enfoque específico nisso, para que os irmãos entendam aonde eu quero chegar com essa profecia. Mas, se por um lado no mundo nós temos aflições, nós podemos ficar animados, porque o nosso Senhor e Salvador, Ele venceu o mundo. Por fim, verso 9, Deus derrotará de uma vez todos os inimigos do povo de Deus. Sabe o que o verso 9 nos comunica enquanto mensagem? A vitória é certa. Embora, irmãos, nós sejamos fracos, vacilantes, como Jerusalém, que sofre a opressão dos inimigos que espreitam a porta, que são muito mais fortes, poderosos, articulados, politicamente engajados, a vitória do povo de Deus é certa, porque é Deus quem garante a vitória. Sabe como nós podemos sair daqui nessa noite, irmãos? Tendo a convicção bíblica no coração, de que embora os dias sejam maus, não há razão para desespero, porque o Deus que luta por nós, o Senhor dos exércitos, Ele intervém na nossa história, e que por isso, apesar dos perigos, nós estaremos seguros, que nós possamos entregar a nossa vida e a nossa esperança nas mãos do nosso Deus. Amém?